Amiga, cheguei a uma conclusão sobre a vida de solteira. Falando de uma pessoa que ficou solteira há 3 anos e principalmente no Rio de Janeiro, que as coisas são mais difíceis ainda. A realidade é que o começo, quando você tá conhecendo uma pessoa, realmente o ser humano quer o que ele não pode ter. Então, se você dá muita bola pra alguém, tipo, fica muito em cima de algum homem, eles desistem, eles não vão querer namorar. Essa é a realidade, eu cheguei a essa conclusão. Só que é muito complicado. Porque, tipo assim, a mulher também, né? O ser humano quer que ele não pode ter. Só que a mulher, se vê que é uma pessoa legal, ela dá uma chance. O homem não. O homem, quando vê que a mulher tá aqui, ele simplesmente, ai, é muito grudenta, ai, assim eu não quero. E aí some, e não resolve namorar, e não quer assumir a pessoa. A verdade é que, quando você tá conhecendo alguém, e às vezes é muito mais difícil pra gente, mulher, fazer isso, mas quando você tá conhecendo alguém que você tá curtindo, você não pode, no começo, demonstrar tanto interesse assim. Eu cheguei a essa conclusão. Porque senão, ele não vai querer. Essa é a realidade, que é um homem assim. Então, com meu namorado foi o seguinte. Na época, eu não tava muito... Eu não fiquei em cima dele, essa é a realidade. Porque eu tava em outro rolê, tava... E aí ele se apaixonou. E bem. Então, se desde o começo eu tivesse ficado muito em cima, talvez ele não ia querer. Eu cheguei a essa conclusão. E também tem outro fator, né? Que o cara tem que estar no momento que ele está querendo namorar. Porque se a pessoa não está querendo namorar, o homem não muda de opinião. Mulher já muda. Mulher pode estar falando, não quero namorar, não quero namorar. Mas se ela conhece um cara legal, ela dá a chance. E ela vai namorar. Então eu cheguei a essa conclusão. Que quando você tá conhecendo alguém, se segura. Pra não ficar muito emocionada, porque senão eles não vão querer, que eles são uns idiotas. Vocês não concordam comigo? Não. Por que muitas deusas raras passam dos 30 anos e se arrependem? Tem muita deusa rara por aí que passou dos 30 e de repente começou a olhar para trás com aquele peso no peito, pensando se fez as escolhas certas. Quando a digníssima era mais nova, achava que tinha todo o tempo do mundo, que podia brincar com a vida, recusar caras legais, viver de balada, trabalho e liberdade. Achava que o mundo ia continuar girando do mesmo jeito para sempre, com as mesmas oportunidades, os mesmos olhares, os mesmos convites, as mesmas promessas. Mas o tempo é silencioso, ele não grita, ele só vai mudando as coisas devagar, até o dia em que o ser de luz acorda e percebe que as coisas já não são como antes. Vim fazer um desabafo. Está cada vez mais difícil ter um relacionamento em 2025. E eu acho que vai piorar cada vez mais. Porque hoje em dia ninguém quer nada com nada. E eu cheguei numa fase que eu não tô querendo sair com ninguém. Que eu não quero conhecer ninguém. Que eu não quero beijar ninguém. Mal tenho redes sociais para poder flertar com alguém. Não estou querendo me abrir com ninguém. E quando a gente abre exceção para alguém, a gente só sai traumatizada. Porque, como eu falei no início, ninguém quer nada com nada mais. Juro, velho. Tá complicado. Tá triste. Porque a gente tem que entrar no celibato sem querer entrar. Só que a gente não vê outra opção pra isso. Juro. Tá muito difícil. E aí vem o famoso: o que está acontecendo com os homens? Quando era mais nova, a Juliette dizia para si mesma que não precisava de homem para nada, que queria focar em crescer, viajar o mundo, curtir e experimentar tudo que a vida merece. E tá tudo certo nisso. O problema é que, no meio dessa liberdade, muita deusa rara confundiu independência com descuido emocional. Ela começou a achar que poderia escolher para sempre, que o amor estaria sempre disponível e que os caras que realmente queriam algo sério estariam ali esperando o dia que ela resolvesse amadurecer. Só que o tempo não espera ninguém. Enquanto ela queria ser livre, os homens que um dia se interessavam por ela seguiram a vida, casaram, formaram famílias ou simplesmente cansaram de tentar se encaixar em alguém que achava que nunca era hora de nada. Oi gente, tudo bem? Boa noite. Bom, eu poderia fazer Diário de uma Solteira número 300... Diário de uma Solteira em 2025. Gente, o que tá acontecendo? O que está acontecendo? Vou contextualizar vocês, tá? Eu converso com um cara desde final de julho. Estamos em outubro. Ou seja, julho,
agosto, né? Julho, agosto, setembro, outubro, né? Tem uns 2 meses e meio que eu converso com ele. Ok. A gente conversa direto no WhatsApp. Direto. E aí a gente parou de se falar e tal, por tais motivos, blá blá blá. Ok. Aí ele vira pra mim e fala assim, isso agora, tá? Depois de a gente parar de se falar e tal, vira pra mim. Ah, aquela época que a gente tava apaixonadinho um pelo outro, era tão bom e tal. Aí eu não tava apaixonada por ele, mas tudo bem, né? Ok. Aí a gente entrou no assunto sobre ver o outro com alguém na festa. Tipo, a gente tá pra uma festa e a gente vê o outro com alguém. Ele normalizou, assim, Ju, a gente é solteiro. Se você me ver com outra, tá tudo bem, tipo, se eu te ver com outro, eu vou lá falar com você, cumprimentar você. Falei assim, oi? Hã? Tipo assim, cara, desculpa. Eu falei assim, desculpa, fulano, mas você é muito de boa, parabéns, eu bato palmas pra você. Porque assim, não existe um mundo em que eu esteja conversando com uma pessoa direto, bom dia, boa noite, boa tarde, enfim, contando da minha vida, ligando, ficando na ligação e tal. Pra eu sair pra uma night, pra uma balada, enfim, o que for, e ver essa pessoa com outra, e a pessoa continuar com a outra na minha frente, tipo assim, nem ter o respeito pelo menos de, sei lá, ir pra um canto. Ah, sei lá, gente, não sei se eu me perdi, não sei se eu não sei mais ser solteira, pode ser que seja isso, mas assim, o que tá acontecendo? Só isso, eu acho desrespeito. Eu, Juliana, acho desrespeito. Se acontece comigo, eu ficaria chateada. Mas, enfim, cada um sou cada um, né? Quando a digníssima entra nos 30 ou nos 40, o espelho começa a falar de um jeito diferente. Não é que ela fique menos bonita. Também é que a energia muda. Antes, bastava aparecer num lugar que todos os olhares se voltavam para ela. Agora, as atenções diminuem e os elogios, que antes vinham de todo lado, começam a ficar raros. O mundo não é cruel, ele só é real. E é nesse ponto que a ser de luz começa a entender que talvez ela tenha gastado muita energia com o que não importava. Eu tava na terapia essa semana e aí eu estava falando sobre como o último episódio do Verão que Mudou a Minha Vida me afetou, porque eu estou solteira há um tempo, né? E o mercado para as mulheres solteiras em Belo Horizonte está muito escasso, muito difícil. Ou só tem homem salafrário, ou seguidor do Nicolas Ferreira, ou só tem homem que não tem atitude. Like o homem que me mandou aquele áudio. Mas minha amiga falou assim, você tem que ir em lugares pra conhecer pessoas, né? Gente, então, eu trabalho, eu e a minha auxiliar, então não tem ninguém ali que eu queira me envolver. Segundo lugar, você tem que fazer uma atividade física. Eu jogo beach tênis. Só mulheres gays. Não. Terceira coisa, onde você estuda? Eu faço odontopediatria. Mais uma vez entra mulheres gays. Você tem que sair sábado à noite. Gente, eu estou fazendo uma bolsa. Então eu tô simplesmente esperando o destino me mandar alguém que me olhe igual o Conrad olhou, igual uma obra no Museu do Louvre. Eu tô esperando o universo agir, entendeu? O que você tá fazendo por isso? Nada. Mal, curtindo stories. E bem assim, mal mesmo. Porque eu sempre fico nessa. Eu vou curtir stories pra ser um banana, não fazer nada. Não, tá difícil. Só mais uma constatação. De, sei lá, 20 amigas que eu tenho 3 unidades de amigas solteiras. Tá difícil pra mim, tá difícil. Elisa, você tá muito triste? Não. Minha vida tá em paz no sábado, a verdade é essa. Muita madeirada sem sentimento, muitos amores passageiros, muita brincadeira com gente que não merecia nem o tempo dela. A Juliette percebe que não era a liberdade o que ela vivia, era a distração. Lá pelos 30 e poucos anos, muitas deusas raras começam a pensar em formar uma família, em encontrar um homem de verdade, em ter estabilidade emocional, só que o mercado do amor já não é o mesmo.
os homens disponíveis já viveram o suficiente para saber o que querem e principalmente o que não querem. E um deles raramente quer entrar num relacionamento com uma digníssima que por anos dizia que não precisava de homem para nada. Agora, quando ela finalmente quer, o homem já não acredita mais nela. O discurso de sou independente, que antes era motivo de orgulho, agora pesa, porque muitos caras interpretam como sou difícil de conviver. E no fundo, ela percebe que talvez tenha afastado bons homens com essa postura de autossuficiente exagerada. O ser de luz também sente o peso das comparações. As amigas que escolheram casar cedo, que cuidaram de um lar, que priorizaram estabilidade, agora parecem mais tranquilas, enquanto ela, que acreditava que estava vivendo intensamente, percebe que viveu correndo atrás de coisas que não enchem o coração. As noites de diversão viraram lembranças vazias. Os caras que pareciam incríveis já sumiram. E o tempo, mais uma vez, mostra que ninguém fica jovem para sempre, nem emocionalmente disponível para sempre. O arrependimento vem, mas não é pelo envelhecer em si. É por ter acreditado que a juventude seria eterna. Muita Juliette passou anos dizendo que queria um homem bom, mas quando aparecia ela achava sem graça. Preferia aquele que dava emoção, que sumia, que fazia ciúmes, que parecia um desafio. O famoso moreno tatuado com cara de bandido. Ela confundiu amor com adrenalina. Achava que um relacionamento saudável era entediante. Agora, quando entende que o verdadeiro amor é calma, parceria e respeito, percebe que perdeu gente boa porque não estava pronta para valorizar o simples. A digníssima começa a entender que nem sempre o problema estava nos homens. Muitas vezes estava nas próprias escolhas dela. Ela quis o jogo, quis o poder, quis provar algo para a sociedade e acabou perdendo o que realmente tinha valor. É difícil para um ser de luz admitir que o tempo passou, que os convites diminuíram, que os olhares sumiram, que as prioridades já não são as mesmas. Ela tenta disfarçar com frases como ainda estou nova, estou focada na carreira, um dia aparece alguém, mas no fundo sente o vazio de quem percebe que, quando podia ter vivido um amor bonito, estava ocupada demais tentando mostrar força. E ninguém está dizendo que ela não deve ser forte. A força é linda, o problema é que muitas confundiram força com frieza e agora querem um abraço que não encontram, porque o mundo se acostumou com a versão gelada delas. O arrependimento não vem de uma vez, ele vem aos poucos, nas noites solitárias, nas redes sociais vendo casamentos e filhos dos outros, nas conversas com as amigas que seguiram outro caminho. A Juliette tenta se convencer de que fez o certo, mas lá no fundo, sabe que poderia ter sido diferente. Ela lembra do rapaz que era simples, mas verdadeiro, e que ela dispensou porque não era o momento. Lembra das chances que deixou passar porque achava que o melhor ainda estava por vir, só que agora o melhor virou lembrança.